Vamos, bom, comentando o Evangelho de João 38, tá? É o comentário 38. É, o tema é: asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Claro, crê em Cristo, né? Pessoal, aí compartilhe. Se você tem gostado desses comentários bíblicos, compartilhe e inscreva-se no meu canal Ronaldo Viana S. Ponto, né? Precisamos avançar. É isso. Bom, vamos lá então. É, Estamos em João, capítulo 6, a partir do 42. Vamos lá. Vamos ler o 41 primeiro, tá? Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. Ah, os judeus faziam críticas a Jesus Cristo, e, claro, na ótica deles, com razão, né? Na ótica deles, com razão, porque Jesus alegava ser o pão que desceu do céu, né? Então, é claro que jamais eles poderiam entender, a não ser pelo Espírito de Deus, o que ele estava ensinando, tá? Ele estava dizendo que é o Filho de Deus, que é o Messias, que veio de Deus com o objetivo de é, entregar sua vida, seu corpo, seu sangue, com o objetivo de salvar, de libertar as pessoas dos pecados. E é claro que os judeus não entendiam assim. O 42 diz assim: E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai, a sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Então, notem aqui que há uma lógica no argumento é, desses judeus. Porque se ele era filho de Maria e José, como que poderia ele dizer que desceu do céu? Não tinha sentido, né? É, na visão deles, na ótica deles. Quando nós entendemos como Jesus nasceu, e a gente vê que foi um processo sobrenatural, né, do Espírito Santo, então aí nós entendemos sim que ele veio do céu. E aí ele disse, como pão do céu, né? Jesus ensina isso claramente. Os judeus não acreditavam nisso. Então eles argumentavam, né? Como que pode? Se ele é filho de José, né? E também dizia, né, em relação à sua mãe, por exemplo, ele falava, né? Não conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode então dizer, desci do céu? Então, uma pessoa sem o Espírito Santo não iria entender mesmo esse mistério, né? Esse ato milagroso, digamos assim, né? Sobrenatural de Deus, de ter descido, né? O seu filho. Então o filho diz: desci do céu, eu desci do Pai, tá? E então eles não estavam entendendo. Jesus está tentando explicar para eles, né? Mas era difícil os judeus entenderem, né? Pelo menos no geral era muito difícil, muito complicado. Como ficou notório isso, como ficou provado isso historicamente nas páginas do Novo Testamento, tá? Alguns judeus creram, mas a nação judaica, né? A nação de Israel, não. A maioria esmagadora rejeitou Jesus, é, não aceitou Jesus, não creu em Jesus Cristo, tá? Aí Jesus respondeu: parem de fazer-me críticas. Isso está no verso 43, né? Nessa outra tradução que eu tenho aqui, está escrito assim: respondeu-lhe Jesus:
não murmureis entre vós, não murmureis entre vós, nessa outra tradução. Na NVI tá, parem de fazer críticas. É diferente aqui, né? Eu prefiro aqui o não murmureis, tá? Essa tradução aqui fica melhor, tá? De qualquer forma, eles estão falando realmente, né, mal de Jesus Cristo e não estão acreditando no que ele está falando, né? Simplesmente isso. Eles não estão acreditando no que Jesus está falando, que desceu do céu. Essa história para eles não tinha sentido, né? E aí o verso 44 diz: ninguém pode vir a mim, Jesus falando, né? Se o Pai que me enviou não o atrair, tá? E eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer, primeiro ponto que ele diz, né? Ninguém pode vir a ele, né? No caso, a Jesus, se o Pai realmente não o atrair, né? E essa ideia de que eu já coloquei aqui, né? Que o Pai nos escolheu nele, em Cristo, né? E até em Efésios diz lá, Efésios capítulo 1, verso 4 e tal, diz, né? E nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aí a gente, analisando o contexto, você vai entender essa expressão aqui, o que Jesus está querendo dizer com isso, né? Então ninguém pode vir a mim, quer dizer, ninguém pode realmente ir a Jesus Cristo se o Pai não realmente não o atrair, né? Poderia ser usada aqui também a expressão não o escolher, né? Poderia ser usada. E aí, no caso, acontecendo isso, né? Essas pessoas que vão a Jesus Cristo, né? Todos que creem em Jesus Cristo, ele ressuscitará no último dia. Que também já foi colocado aqui sobre isso, tá? Todos os que creem em Cristo ressuscitarão no último dia, ou seja, na vinda de Jesus Cristo, participarão da primeira ressurreição. São duas ressurreições. A primeira, os que creem em Jesus Cristo, os que creram em Jesus Cristo. E a segunda, depois, claro, do milênio, aqueles que, lamentavelmente, né, não creram em Jesus Cristo, tá? Muito bem, é isso aí. O verso 45 diz: está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Então, a ideia lá já do Antigo Testamento, Isaías aqui, 54, 13, fala isso. E ele cita Isaías aqui, 54, 13, né? Que todos seriam ensinados por Deus. Tá? Todos os que ouvem o Pai, tá? E dele aprendem, vêm a mim. Quer dizer, a ideia aí da Trindade atuante aí, como Pai, Filho, claro, e o Espírito Santo, o Pai conduz ao Filho. Essa ideia de que o Pai conduz ao Filho, né? Os escolhidos, né? E o Filho recebe os escolhidos. O Filho recebe os eleitos, os salvos, aqueles que creem nele, obviamente, né? Bom, então e o verso 46, aí Jesus trabalha com essa lógica e o texto vai ficando bem claro, né? Bem possível de entender, né? Pelo raciocínio aqui do autor, que no caso é João, coloca as palavras de Cristo, né? Então, olha bem, o texto, então, no caso, o próprio Cristo falando, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, ou seja, aquele que desceu do céu. Quem desceu do céu? Jesus Cristo. Somente ele viu ao Pai. Somente ele quem? Somente Jesus viu ao Pai. E ele está falando de si mesmo, tá? Muito bem. Aí o verso 47 entra exatamente no tema que nós colocamos. Asseguro-lhes que aquele que tenha a vida eterna, ou seja, vou repetir, asseguro-lhes que aquele que crer, tem a vida eterna. Então, quem crê em Jesus Cristo, quem crê no Filho,
Quem crê no pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo, tem a vida eterna. Aqui, mais uma vez, e João trabalha muito isso, trabalha com a certeza, não com nenhum tipo de dúvida que, talvez tenha vida eterna, tem que fazer por merecer a vida eterna. Não existe isso daqui. Quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna, possui a vida eterna. É uma questão de tempo, entrar na eternidade e viver com Deus para todo sempre, tá? E o tempo dessa partida só Deus sabe, mas todo aquele que crê verdadeiramente em Cristo tem a vida eterna, tá? Tem a vida eterna. Isso aqui, ele está dizendo, eu uso uma expressão, asseguro-lhes, quer dizer, eu afirmo, Jesus está falando, eu afirmo isso. O que ele afirma? Que aquele que crê nele, claro, tem a vida eterna. É uma afirmação. Volto a dizer, não é talvez tenha a vida eterna, não é quem sabe tem a vida eterna, não é assim, tipo, vamos ver se dá, não, tem a vida eterna, tá? Está claro, tem a vida eterna. E aí, mais uma vez, ele repete, né, para ficar bem claro para os judeus, mas bem claro mesmo, porque eles estavam ali duvidando, não acreditando. Então, para ficar bem claro para eles mesmo, mas bem claro mesmo, ele disse, né? Eu sou o pão da vida. E verso 48 diz isso. Eu sou o pão da vida. Está escrito aqui, né? Ele diz mais uma vez, eu sou o pão da vida, tá? 49 diz, os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todo mundo lá no deserto que comeu maná, morreu. Como a gente come um pão hoje, né? Toma um café, almoça, sei lá, janta, a gente vai ter fome depois e a gente vai morrer, porque esse alimento alimenta-nos temporariamente, tanto é que a gente tem que comer o quê? Todo dia, né? Agora, quem alimenta-se de Cristo, e é isso que ele quer colocar aqui, é um alimento que dá vida eterna, é isso daí, é o pão vivo que desceu do céu. O 50 diz, todavia, aqui está o pão que desceu do céu, Jesus falando, para que não morra quem dele comer. Ou seja, quem se alimenta de Cristo, isso quer dizer, obviamente, espiritualmente, é o sentido de crer nele, tem a vida eterna e viverá para sempre. Eu tomei café hoje, depois eu vou precisar tomar novamente, ou me alimentar de outras formas, né? Um almoço, janta e tal, porque eu vou tornar, isso é normal, né? A ter vontade de comer. É normal isso. Para que eu viva, no meu corpo, permaneça aqui e tenha saúde aqui, etc, etc. Tá? Mas o alimento, o pão vivo que desceu do céu, é Cristo Jesus, alimenta a nossa alma e dá vida eterna para a gente. É isso que ele está dizendo aqui. Não vai morrer nesse sentido, vai viver eternamente quem se alimenta dele. Tá? Então, todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Tá? Não morra quem dele comer. É isso. Meu tempo já passou aqui, não dá para comentar mais. Mas é isso daí, gente. Asseguro-lhes, disse Cristo, que aquele que crê tem a vida eterna. Tem a vida eterna. É isso aí, tá? O nosso tempo passou aqui mesmo. Vamos orar ao Senhor. Compartilhe e inscreva-se no meu canal, Ronaldo Viana S. Deus abençoe. Deus, muito obrigado por estarmos aqui em tua presença mais uma vez. Nós louvamos o teu nome, nós te exaltamos e colocamos cada pessoa em tuas mãos. Em nome de Jesus. Obrigado. Tome cada um em tuas mãos. Abençoe o Brasil e as autoridades constituídas desta nação. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém e amém.